o fato de haver impunidade, a leniência em relação à ruptura da legalidade constitucional. O que eu chamo de utopia autoritária brasileira, a especificidade do autoritarismo brasileiro reside no fato de que frequentemente há leniência, tem havido leniência com a ruptura da legalidade constitucional. E eu nem me refiro só à questão do golpismo militar, que é um grave problema, mas você sabe perfeitamente, muito melhor do que eu, o quanto, por exemplo, no enfrentamento da inflação, da crise econômica que os militares nos deixaram, frequentemente nós ultrapassamos a legalidade constitucional, que até nos diversos planos econômicos, que depois até resultaria em questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, no Brasil, nós temos uma certa leniência em relação a isso, né? E que, no caso do golpismo militar, se traduz, como eu já disse, nas diversas anistias. Então, não é surpresa que persiste esse problema. Eu me lembro quando acabou a ditadura e depois vieram os governos democráticos do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, etc., que muitos colegas me diziam, olha, o problema finalmente está resolvido, estamos numa democracia. Mas eu dizia, gente, tem um problema estrutural de natureza histórica, que é essa tradição de impunidade, por um lado, e por outra, persistência dessa atribuição excessiva de poder aos militares, que eles interpretam como uma espécie de somos o poder tutelar da República, né? Então, enquanto nós não enfrentarmos isso, né, e eu sempre repito... Essa tutela, essa ideia da tutela sobre o civil, sobre o poder civil, está né? presente até hoje, como a gente vê nas provas levantadas pela Polícia Federal, na Operação 142, não tem nada mais eloquente que isso. E alguns colegas me dizem, mas Fico, você é ingênuo de achar que mudando a lei, né, mudando a redação do artigo, vai impedir golpes. E uma coisa curiosa é que os militares são, de algum modo, legalistas. Eles prezam muito os manuais, os regulamentos, as normas e a Constituição, mas interpretam equivocadamente. E por isso seria tão importante fazer esse gesto simbólico forte de natureza política, a sociedade, o Congresso Nacional, alterar essa redação. Alterar a redação do 142. Para que eles próprios façam o que eles dizem fazer, que é estarem sempre obedecendo às normas, os regulamentos, mas interpretam equivocadamente esse artigo. Então, isso seria essencial. E esse fato, a persistência dessa atribuição excessiva, também é o que explica estarmos ainda hoje, em pleno século XXI, depois, como você bem disse, dessas décadas de democracia, ainda discutindo o golpismo militar, que cá entre nós é uma coisa primitiva, né? Primitiva. Nós não merecíamos isso. Não merecíamos.